Olá! Nesta aula, vamos tratar de importante trato cultural para a fruticultura, a poda. A poda é uma operação importante para melhorar a produção de frutas e hortaliças. Esta operação permite regularizar a produção e melhorar a iluminação e arejamento dos ramos e folhas, o que tem grande importância para balancear o vigor e também melhorar a condição sanitária da planta. Nosso objetivo nesta aula é compreender os princípios fisiológicos e morfológicos para realizar a poda. Ao final, você deve responder 2 exercícios. O primeiro, comprova sua presença na aula. Para isso, basta acessar o link da questão disponível na plataforma Google Sala de Aula e responder o exercício lá. O segundo, você exercita sua habilidade em podar alguma cultura ornamental, medicinal ou frutífera. Fotografa e manda uma foto com a explicação do que você fez e por que você fez. Para a boa prática da poda, é importante conhecer alguns princípios básicos de fisiologia e morfologia das plantas, pois a poda irá influenciar de forma marcante algumas funções, como a absorção de água e nutrientes, crescimento, florescimento e frutificação. O desenvolvimento da planta depende da retirada de água e sais minerais do solo através de suas raízes. A água e sais minerais são então transportados até as folhas, onde a maior parte é transpirada para a atmosfera e parte é usada na fotossíntese para assimilar carbono, formando assim carboidratos, que chamaremos de fotoassimilados. Os fotoassimilados são utilizados nos processos vitais de crescimento e frutificação. O crescimento vegetativo das plantas, isto é, de ramos e folhas, é proporcional ao crescimento de suas raízes. À medida que a planta cresce, aumenta o número de ramos e folhas e, consequentemente, aumenta a fotossíntese. E com isso, a maior produção de fotoassimilados. Esses fotoassimilados são reservados para logo serem usados na produção de sementes. Quando a planta acumula fotoassimilados e faz uma reserva suficiente para sustentar a frutificação, então ela entra em florescimento e frutificação e reduz seu crescimento de galhos e folhas para direcionar esses fotoassimilados para a formação dos frutos. Parte dessa reserva é armazenada em outros órgãos, como as raízes. Após a colheita, a planta volta a crescer normalmente, aumentando seus ramos e folhas ao mesmo tempo em que aumenta suas raízes. Quando as reservas são novamente acumuladas, uma nova frutificação ocorre. Um dos princípios fisiológicos fundamentais é que o excesso de crescimento vegetativo descompensa o crescimento reprodutivo, ou seja, o excesso de produção de folhas e ramos reduz a quantidade de flores e frutos. Então, notem que existe uma relação inversa entre vigor e produtividade. Há uma relação inversa entre a quantidade e qualidade de cada fruto também, pois o excesso de quantidade pode reduzir a qualidade de cada fruto. Existem 2 equilíbrios importantes para compreendermos como manejar o porte da planta, que é o equilíbrio de água e fotoassimilados e o equilíbrio de hormônios. Para entender esse balanço de água e fotoassimilados, as plantas elas crescem conforme vão absorvendo água e nutrientes pelas raízes no solo e carbono, gás carbônico, pelas folhas no ar. Assim, há um balanço entre o crescimento aéreo de folhas e ramos e o crescimento subterrâneo, que é de raízes. Ou seja, quanto mais os galhos e folhas crescem, mais as raízes crescem. Por isso, quando realizamos uma poda de galhos na parte aérea, há morte de raízes na parte subterrânea, para compensar a perda aérea e manter o equilíbrio de volume entre a parte aérea e a parte subterrânea. Mas essa morte de raízes começa com a translocação das reservas de fotoassimilados das raízes em direção à parte aérea, para que assim o equilíbrio do volume seja restaurado mais rapidamente. Assim, novos galhos e folhas surgirão para fazer mais fotossíntese, conforme essas reservas das raízes vão para as folhas, criam mais folhas, e aí essas novas folhas acumulam, reservam e restauram o volume reticular perdido, uma vez que façam mais fotossíntese. Além do balanço de fotoassimilados, há um importante balanço hormonal, especialmente das auxinas e das citocinas. As auxinas são os hormônios vegetais produzidos nas folhas jovens e que induzem enraizamento. E as citocinas são os hormônios produzidos nas pontas das raízes e que induzem a brotação dos ramos e folhas. Esse balanço é importante porque quanto mais auxina é produzida nas folhas jovens, mais
enraizamento vai ter. Por consequência, quanto mais raízes houver nessa planta, mais citocinas serão produzidas e, por consequência, haverá maior brotação de ramos e folhas. Esses dois hormônios também influenciam a arquitetura da planta quanto à verticalidade do crescimento, pois estão muito relacionados à dominância apical. Ao que tudo indica, quanto mais ereto um ramo, maior é a atração de citocinas vindas da raiz e que induzem a brotação de folhas. Na maioria das plantas, o crescimento da gema apical inibe o crescimento das gemas laterais. Esse fenômeno é conhecido como dominância apical e também está relacionado a esses hormônios. Por isso, os ramos mais retilíneos e verticais da copa tendem a crescer com mais vigor e, por consequência, priorizar a produção de folhas, ao invés de flores e frutos. Da mesma forma, os ramos mais horizontais produzem mais flores. Entender que existem equilíbrios que influenciam o crescimento entre parte aérea e subterrânea e entre crescimento vegetativo, isto é, de ramos e folhas, e o reprodutivo, que é de flores e frutos, é muito importante para observar e realizar a poda. Eu vou citar algumas observações gerais que auxiliam nesse entendimento. Os ramos geralmente apresentam dominância apical. Segundo, o vigor dos brotos depende de sua posição e quantidade no ramo. Quanto mais na ponta dos ramos, eles vão ser mais vigorosos. Terceiro, há uma relação direta entre o desenvolvimento da copa e do sistema radicular. O equilíbrio entre estes afeta o vigor e a longevidade. Quarto, as condições de clima e solo afetam o vigor e a fertilidade das gemas. Quinto, ramos que recebem mais luz são mais produtivos e apresentam maior circulação de seiva. Quinto, há espécies que frutificam em ramos produzidos este ano e outras que produzem em ramos que foram brotados em anos anteriores. Sexto, a poda drástica retarda a frutificação, pois exige novo crescimento vegetativo para sustentar as funções reprodutivas. Ramos que sofreram poda drástica apresentam mais vigor, porque eles querem crescer folhas e ramos para fazer fotossíntese, poder reservar fotossimilados e sustentar o crescimento reprodutivo, as flores e os frutos. Oitavo, a redução da área foliar pode debilitar a planta. Nono, a circulação dos fotossimilados é mais intensa em ramos retos e verticais. Décimo, ramos posicionados verticalmente propiciam o crescimento vegetativo, enquanto que ramos horizontais favorecem as gemas reprodutivas. 11º, quando ocorre menor circulação de fotossimilados, há maior acúmulo de reservas nos ramos, favorecendo assim também a formação de gemas floríferas. 12º, as podas variam com a espécie, a finalidade e a idade da planta. O ato de podar, manual ou mecanicamente, consiste em operações simples que se resumem em cortes de partes da planta, caules, ramos, folhas, raízes, flores e frutos. Porém, a finalidade com que a poda é executada irá diferenciar uma poda da outra, dando às operações diferentes nomes. A denominação principal da poda se dá de acordo com o objetivo que se procura alcançar. Quando a poda é realizada com o objetivo de formar a estrutura da planta, é denominada de poda de formação. Geralmente, é a primeira poda. Quando executada com o objetivo de obter uma frutificação regular, com frutos maiores e bem desenvolvidos, é denominada de poda de frutificação. Costuma acontecer anualmente. Se o objetivo é manter as estruturas básicas e a sanidade da planta, é chamada então de poda de limpeza. Poda de formação. A poda de formação tem o objetivo de formar uma boa estrutura da copa, deixando-a simétrica e arejada, o que facilita os tratos culturais e garante uma maior resistência a tombamentos e quebra de galhos. É realizado nos primeiros anos após o plantio, de 3 a 4 anos, dependendo da espécie. Nesse período, deve-se priorizar o desenvolvimento vegetativo, evitando que a planta entre em produção. Poda de frutificação ou produção. Consiste na retirada do excesso de ramos produtivos para obter o equilíbrio entre a parte vegetativa e a frutificação, evitando a alternância de safras.
é realizada durante a fase produtiva das plantas. Deve-se ressaltar que essa poda não aumenta a produção de frutos, mas regulariza a produção, com frutos que atendem às exigências do mercado. Poda de limpeza. É realizada principalmente na fase de repouso fisiológico das plantas, isto é, na seca ou no frio. É realizada também após a poda de frutificação. Nesta operação, são retirados excessos de ramos que estejam mal posicionados, fracos, excessivamente vigorosos ou contaminados. As podas de frutificação e limpeza são feitas geralmente após as colheitas e nos meses de repouso. Uma regra geral para regiões tropicais é fazer a poda em meses onde não chova. As ferramentas de poda servem para evitar o esmagamento e compressão e permitir um corte limpo. Diferentes ferramentas podem ser utilizadas para a poda. Em geral, utilizam-se tesouras, serras e serrotes. Para galhos com diâmetros pequenos, pode-se utilizar tesouras de poda, as quais existem em diferentes modelos. Tesouras de corte cruzado para galhos verdes e tesouras do tipo bigorna para galhos mais duros e secos. Há tesouras pequenas para galhos de até 2 cm de diâmetro e as tesouras grandes para galhos de 2 a 5 cm de diâmetro. Há tesouras com cabo extensivo e ainda tesouras de serrotes de cabo longo para poda em altura. Os cabos podem ser fixos ou extensíveis. Serrotes e serras são ferramentas muito utilizadas para poda. Facões eles devem ser evitados porque eles racham e esmagam galhos mais duros, o que atrapalha a recuperação e cicatrização das plantas após a poda. Equipamentos de segurança para você também são muito importantes. Luvas de jardim de malha emborrachada que costumam custar entre R$ 5 e R$ 10 e óculos de proteção que podem custar entre R$ 2 e R$ 5 são materiais indispensáveis. Utilize também roupas adequadas para evitar arranhões pelos galhos secos. Lembre-se, utilizar a ferramenta correta, limpa e afiada permitirá um corte mais preciso sem rebarros, que irá facilitar a cicatrização e reduzir a contaminação. Afinal, o corte deixa uma grande área de abertura. A limpeza e esterilização pode ser feita com água sanitária e água, em uma parte de água sanitária para 2 de água. Eventualmente, limpe suas ferramentas com água e sabão, esfregue e sempre as mantenha afiadas. Para comprovar a sua presença nesta aula, responda ao exercício. Informe a resposta lá na plataforma Google Classroom. Marque a alternativa incorreta dentre as alternativas que seguem. Um objetivo da poda é alterar a forma natural da planta a fim de torná-la de menor porte, proporcionando melhor iluminação e arejamento no interior da copa e assim regularizar a produção com frutos de boa qualidade. Além da poda, outras medidas são necessárias para garantir a regularidade de frutificação, como fertilização adequada para corrigir possíveis deficiências nutricionais do solo, irrigação e drenagem para manter um nível adequado de umidade, controle fitossanitário para combate de doenças e pragas, afinidade entre enxerto e porta-enxerto, plantas autoférteis ou compatíveis, polinização, condições climáticas e edáficas favoráveis. Os tipos de poda podem ser classificados em poda de formação, poda de frutificação e poda de limpeza. Há outras operações, como raleio de frutos e de flores, que também são um tipo de poda. As plantas procuram manter um equilíbrio entre a parte aérea e a parte subterrânea. Para isso, a planta mantém um balanço de fotoassimilados vindos da parte aérea e água com nutrientes vindos da parte subterrânea. As plantas mantêm balanço de hormônios vindos da parte aérea, que são as auxinas e induzem brotação, e os hormônios vindos da parte subterrânea, que são as citocininas e induzem enraizamento. Você já identificou qual é a alternativa incorreta? Então agora, informe na plataforma Google Sala de Aula qual é a resposta correta. Como atividade prática, realize a poda de alguma espécie. Depois, fotografe, identifique com o nome científico, a sua foto, o nome comum e explique o procedimento realizado em texto. Envie a foto e as informações pela plataforma Google Sala de Aula. Se necessário, consulte o material de apoio para mais orientações. No YouTube, também é possível encontrar vários vídeos orientando a poda em diversas fruteiras tropicais.